6 casas acima da minha casa morava um homem chamado Rubens, pastor Rubens. Existe um ritual feito no portão de segurança da casa de Candomblé chamado Amalá Sebani. O ritual é feito uma vez por semana. Na minha casa, eu levantava pela manhã, quando eu jogava búzio para o barracão, os demônios diziam que tinha quebrado a segurança da casa. Eu tinha que refazer tudo de novo. Eu perguntava para eles, por quê? Tem uma demanda muito forte vindo contra você. Não era não. Todo dia, 6 horas da tarde, o pastor Rubens saía ou para a igreja ou para a faculdade. Ele parava a caminhonete na esquina, subia em cima da caminhonete, levantava as 2 mãos para o lado do meu terreiro de Candomblé e dizia: Jesus, fecha esta casa de macumba, tira essa macumba do meu bairro, salva este macumbeiro e faz dele um pregador da sua palavra. Quando ele orava, quebrava toda a força da casa de Candomblé. E um dia aconteceu algo que marcou a minha história. Eu jogava búzio na Bandeirante e respondia no ar por telefone. Um dia eu cheguei em casa, tinha um moço me esperando na minha casa para jogar búzio. A minha casa de Candomblé tinha muita gente. Eu cheguei, sentei, ele sentou comigo, olhou para mim e contou a história dele. A história dele era assim. Disse: olha, moço, eu morava em São Paulo, mudei para Cuiabá, meu telefone voltou para a Telesp, eu vendi a minha casa e emprestei quase 300 mil para uma família de japoneses que estão trabalhando no Japão. E alguém chegou lá e me deu esse bilhete da minha mãe mandou para mim. No bilhete estava escrito assim, ó: me liga, eu já tenho quase todo o dinheiro para te pagar. Ele disse: eu liguei nesse número, o rapaz não está mais nessa empresa, está numa mineração de gás numa ilha em Tóquio. Para eu falar com ele lá, ele tem que autorizar de lá para cá. Como eu não consigo falar lá, ele não autoriza lá para cá. Há possibilidade disso acontecer, dele me ligar, o telefone dele aparecer para mim. Falei: me dá o nome dele. Me deu o nome, joguei búzios, perguntei para os demônios me disseram: faça o seguinte, faça o ritual desta forma, faça um ebó dessa natureza, e a gente vai lá. Vamos sair daqui 2 demônios, vamos entrar dentro dele lá no Japão, vamos incorporar nele, vamos fazer com que ele pegue o telefone, ligue para ele, no celular dele, e aparecer o número. E a gente sai dele lá, ele fica com o número gravado, depois ele liga. Chamei ele, combinei o preço. Para um ritual dessa natureza, eu necessitaria de 12 bodes. E para cada pé do bode, um galo. Tudo se faz no Candomblé, é calçado. A palavra chama-se ebó. Quando estava tudo pronto, são 33 pratos de um ebó. Fui no fundo do barracão pegar animais, não tinha animais suficiente. Eu estava com o recolhido, tinha feito matança 2 dias antes. A casa da Ambari que eu pescava animais, que eu comprava animais, se eu ligasse, mandasse trazer um caminhão de bode, eles levavam. Eu liguei, estava fechado. Olhei no relógio, era mais ou menos mais 7 horas da noite. E antes de eu conhecer Jesus, eu andava com demônios, falava com demônios, dormia com demônios. Hoje não, hoje eu ando com Jesus, hoje eu falo com Jesus, hoje eu sou coberto pelo sangue de Jesus, eu e Jesus, Jesus e eu, é uma bênção. 2 demônios apareceram para mim e disseram: olha, fique tranquilo, vai lá para frente, abre os portões, coloque os rituais lá na frente. Quando passar 2 moças aí, não pode ser mulheres aparentando idade, nem casais, tem que ser 2 mulheres jovens. Você abre o portal, pegue o fogo do mundo físico, traga o mundo espiritual, nos ordene o ritual. Vamos entrar dentro delas. Vamos fazer com que elas caiam na encruzilhada. No lado esquerdo da minha casa, na esquina, tinha um caminhão de lixo. Disse: vamos soltar o caminhão vai passar por cima delas, você vai lá e tire um pouco de sangue de cada uma delas. Tire o pé esquerdo, a mão esquerda, a orelha esquerda, o olho esquerdo, o fígado, o rim, o pulmão esquerdo e o axé. Espero que você nunca tenha aberto um ser humano, mas aqui, bem aqui no meio, nossa, tem uma intertelazinha, parece uma cartilagemzinha, que segura a musculatura para não tocar no fígado. É chamado de, antigamente os antigos chamavam de arca caída, mãe do corpo. É uma cartilagemzinha que segura aqui a musculatura. Os demônios chamam de axé. Quando você abre um corpo, corta por baixo, quebra para cima. A palavra axé significa força de Satanás. E lê axé, casa de força de Satanás. Desculpe, mas axé não é ritmo, tá? Não. Meu pai é maestro de banda. Eu sou músico. Se você me perguntar o que é música, eu sei lhe dizer. Música é arte manifestada pela fé da alma mediante o som. Eu leio qualquer partitura na clave de sol ou na clave de fá. Não toco nada, eu gosto de ler Bíblia. Mas axé não é ritmo. Você sabe o que significa axé? Sabe o que significa axé? Força de Satanás. E Satanás é mestre em disfarçar ritmos, viu? Mestre. Todos os ritmos são de Jesus.
Satanás não tem nenhum ritmo. Ele não tem nada. O que ele tinha de música, ele perdeu. Por isso que ele usa os tambores. Tu sabia que tambor é a única comunicação muda? E que os tambores falam? E que existem toques que são palavras? Então guarde bem essa palavra que eu vou te dizer agora. Não diga aquilo que você não sabe. Tem uma música fazendo muito sucesso aí, uma música africana. Já vi até crente ouvindo isso em casa. Já vi até jovem cantando. Uma música fazendo o maior sucesso. Você vai lembrar o nome da música. Diz assim: Dandaluna, mãe banda e acoquê. Quem já ouviu essa letra por aí? Dandaluna, mãe banda e acoquê. Quem já ouviu? Dandaluna é Oxum, viu? Dandaluna é o nome de um Oxum, de um demônio. Não é Exu não, é Oxum. Dandaluna, mãe banda e acoquê, você está dizendo assim, ó, que Oxum traga sobre mim todos os males dos mortos que estão sobre as águas. Quando você está ouvindo isso no teu rádio, no rádio do carro do teu carro e no rádio da tua casa, é isso que está sendo profetizado dentro da sua vida. Toque no teu irmão para mim e diga assim para ele: cuidado com o que você ouve. Pegue na mão do teu irmão para mim e diga para ele assim: vamos fazer um trato. A partir de hoje, tu só ouve louvor. Dê um abraço nele para mim e diga assim: e vamos fazer outro trato. De hoje em diante, tu nunca mais compra um CD pirata. Amém? Quem tem CD do Paulo André em casa aí? Levante a mão. Quem tem CD pirata do Paulo André aí? Levante a mão. Vai jogar fora. E vai comprar o original hoje. Amados, deixa eu voltar para o testemunho. Ele me perguntou: você topa? Digo: topo. Fui lá para frente, abri os portões, coloquei chumbetar, rungé, fiquei lá o demônio demoniado em pessoa. Passava alguém, fazia sinal da cruz. Alguém tirava crucifixo do peito, botava na boca. Alguém tirava patuá do bolso, botava na testa. Mas nós sabemos que demônio não tem medo de cruz, demônio não tem medo de reza, demônio não tem medo de patuá. Se o demônio tivesse medo de cruz, a gente não via magia negra no cemitério. Não tem lugar para ter mais cruz do que cemitério. No dia 1º de janeiro, o mundo inteiro vê aquelas mães de santos subindo os 23 degraus do Bonfim, com aquela vasilha branca na cabeça, para fazer a lavagem de Oxalá. Aquela vasilha branca chama-se terrina. Dentro daquela vasilha branca vai uma água chamada água de Amaci, e dentro vai uma semente chamada Obiorobô. E dentro da semente vai o nome das pessoas que elas mataram o ano todo na magia negra. E elas jogam aquelas águas nas caras do santo da igreja católica, e eles não fazem nada. Depois vem um camarada de vestidão, coloca um suspiro na boca deles dizendo que é o corpo de Cristo, e vão todos para a praia despachar macumba para Iemanjá. De repente, vai passando duas moças, magrelas, bem magras. Essa era tão magra que no lugar do joelho ela tinha um nó, 2 nó. Cabelo comprido, bem vestidas, com um livro desse aqui na mão, ó. E cantando. Eu lembro como elas cantavam o hino assim, ó: ó sangue, precioso sangue, puro sangue, sangue de Jesus. Eu fiquei olhando e pensando, eu precisando de sangue, e essas meninas falando de sangue. Uma delas olhou para mim e disse: boa noite. Eu tinha muita raiva de crente, irmãos. Eu vi que era crente. Minha maior vontade no mundo era matar um crente. Eu lembro uma vez que eu cheguei no correio, eu estava de obrigação de 7 anos. Então eu estava com a cabeça raspada. Eu estava com o quelê no pescoço, e o quelê todo enrolado com pano branco. E com todas as minhas miçangas do pescoço. E quando uma pessoa já é babalorixá e está de obrigação, ele usa no pé um sininho chamado chaorô. Porque quando ele vem andando na casa, todas as pessoas da casa que tem menos anos de santo, porque na macumba, a pessoa é julgada pelos seus tempos de santo. Quanto mais tempo de macumba, mais forte ele é na magia. Então as pessoas que são mais novos de candomblé, tem que ficar abaixado, com a cabeça no chão, enquanto o ebome vai passando, que está de obrigação. Então eu ia com aquele negócio todo cheio de
de barulho, de sino. Quando eu cheguei na porta do correio, o irmão olhou para mim e disse: o sangue de Jesus tem poder. Eu olhei para ele e falei: o que foi, rapaz? Ele disse: eu quero dizer para o senhor que se eu não aceitar Jesus, o senhor vai para o inferno. Eu olhei para ele e falei: você vai primeiro. Fui lá no carro pegar o revólver, mas graças a Deus o irmão foi embora. Eu era muito ignorante. Ele não estava falando errado, não, ele estava falando a verdade. Eu que não conhecia Jesus. E às vezes os crentes faziam andar muito, irmãos. Eu ia andando aqui, ó, caminhando normal. Manhã onde usamos, dizia: para. Eu parava. Dizia: vira para a direita. Dizia: por quê? Não pode pular aqui não, aqui tem rastro. Dizia: rastro? Não estou vendo rastro nenhum. Tenho. Aqui passou um rastro daquele pessoal, daquele homem lá de cima. E a gente não pode pular por cima do rastro deles não. Dizia: por quê? Eles são muito carregados. Dependendo da pessoa, tem que fazer obrigação, tem que fazer sacudimento, fazer até recolhimento, tem que até recolher, até bota tem que fazer. Eles têm então deles têm muito carregado. Nós somos carregados mesmo, né, irmãos? Até a tampa, né? Do poder de Deus, da unção do Espírito Santo, né? E eu vi que era crente, concentrei no que eu estava fazendo. Os dois demônios estavam um de cada lado esperando fazer o ritual. Quando eu concentrei novamente, que eu peguei o fogo do mundo físico e trouxe o mundo espiritual, que eu concentrei, que eu olhei para o demônio, estava um agarrado no braço do outro, com o olho arregalado desse tamanho, batendo as pernas uma. A primeira vez que eu vi demônio com medo, irmãos. Um deles olhou para mim e disse assim: olha, nós não podemos tocar num fio de cabelo dessas duas moças. Eu disse: por quê? Ele disse: porque essas duas moças são diferentes. Você quer saber? Eu disse: eu preciso saber. Ele disse: olha, essas duas moças pertencem àquele homem lá de cima. E nós não podemos tocar num fio de cabelo delas. E junto com essas duas moças, vai um anjo do homem lá de cima. E tem um círculo invisível no limite de 10 metros em volta dela. Demônio nenhum cruza para dentro desse círculo. Que se a gente der um passo para dentro, ele alcança com a espada. E a ponta da espada faz a gente explodir. E a dor é horrível, dói muito. Eu disse: quantos anjos estão com elas? Ele disse: um. Eu disse: então chame 2 endorozantes. Endorozão é uma palavrinha africana para legiões. Eu disse: chame 2 legiões e caia sobre elas. Ele disse: não adianta. Se o inferno inteiro cair sobre elas, a explosão na terra, essas luzes aí tudo vira sangue. Porque dentro dessas duas moças tem uma labareda de fogo acesa que queima 24 horas por dia. E demônio nenhum chega perto dessa labareda de fogo. E elas estão cobertas com o sangue do homem lá de cima. Pergunta para o irmão do outro lado aí: tem fogo aí, irmão? Pergunta para ele. Pega na mão dele, olha no olho dele para mim e diga: tem fogo aí? Diga para ele: se tiver fogo, não tem demônio que suporte a sua vida.